Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz sejam com todos, amém? Nessa manhã nós teremos a oportunidade de ouvir mais da palavra de Deus. Mas antes eu quero cumprimentar os irmãos que nos visitam nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Também mencionar aqui, meus pais estão aqui hoje, estão ali em cima, minha avó aqui embaixo. Fico muito feliz com a presença de vocês. Que Deus os abençoe, viu? Meus irmãos, a nossa conversa hoje, ela parte de uma música que eu estava lembrando essa semana, Cleison, que ela começa mais ou menos assim, acho que os irmãos lembram, aquela "Quero que valorize o que você tem". Vocês lembram dessa música? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Essa música, e ela continua, essa próxima parte, para mim, é o que definiu. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior. Percebam que a música, ela trata questões profundas da alma, né? Questões que possivelmente podem influenciar a vida do cristão, né? E a música conclui: eu venho falar do valor que você tem, apontando que esse valor está em Cristo Jesus. E quando eu pensei nessa música, eu tive que pensar num texto em que a gente pudesse conversar sobre duas alternativas que há na nossa jornada cristã, que é a autoestima ou o discipulado. E o texto que mais fala para mim, é claro, tem outros textos, mas o texto que eu gostaria de conversar com os irmãos está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, em que a gente vai perceber um pouco desse conflito na vida de um jovem. É claro que esse mesmo texto você encontra também em Mateus 19, em Lucas 18. Em alguns momentos eu vou citá-los, porque um complementa o outro. Mas a gente percebe na vida desse homem, que aqui em Marcos ele chama de jovem, nós percebemos um pouco dessa questão, autoestima ou discipulado. Bom, a partir do versículo 17 nós lemos assim, eu vou ler na versão NVI, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse, falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pai nosso, nós oramos nessa manhã, Pai, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, diante desse texto, a gente pode já extrair algumas questões. Primeiro, os evangelhos, os outros textos que apontam esse texto, são unânimes em dizer que esse homem era rico, que ele tinha muitas posses. E Lucas, no texto dele, acrescenta algo muito importante, que não somente ele era rico, mas que ele também era influente na sinagoga local. Provavelmente ele era um líder religioso daquela época. O texto não diz isso, mas dá a entender isso em Lucas. E uma coisa interessante é que pessoas tidas como importantes, às vezes,
poderiam ter um acesso mais facilitado diante de Jesus. E isso, inclusive, facilitado pelos discípulos. Porque se você lê em Marcos, um capítulo anterior, uma história antes, Marcos está apontando para uma dificuldade de acesso. Jesus teve que intervir e falar, olha, deixa que as crianças venham. E de repente chega um rapaz e já tem um acesso fácil até Jesus. Então a gente começa a perceber que ele tinha um acesso facilitado, ele teve um acesso muito facilitado até Jesus, provavelmente pelos discípulos. Esse jovem poderia ter um status que impressionasse os discípulos, do tipo, os discípulos poderiam pensar, nossa, mas ele é um jovem rico, Deus está com ele, deixa ele conversar com Jesus. Só que esse jovem, ele surpreende para o modo cultural da época, porque o texto aqui de Marcos diz que ele corre, ele vai na direção de Jesus correndo, e isso na cultura da época era um pouco humilhante, porque pessoas tidas como importantes não corriam, não se davam por correr. Vocês se lembram do filho pródigo? Quando ele começa a chegar, o pai o observa e faz o quê? Corre. Pessoas importantes com posses naquela época não corriam. Então a gente observa que ele corre, ele se ajoelha, ele não se importa muito com o que as pessoas iriam pensar, iriam dizer a respeito dele, diante desse contexto. E diante do que a gente percebeu aqui, provavelmente o coração dele estava vivenciando algum tipo de conflito, algum tipo de questão que precisava ser resolvida e ele precisava encontrar isso em alguém. E talvez ele pudesse estar abalado. Só que quando eu penso que ele também poderia estar abalado, eu penso que ele poderia estar já se mostrando de alguma forma para Jesus. Uma forma de teatralização. Jesus, olha como é que eu chego diante de você. Eu cheguei correndo, eu me ajoelhei, te chamei de bom mestre. Isso tudo me lembra um livreto chamado Ego Transformado, de Timothy Keller. Essa imagem que ele pode estar construindo me lembra um pouco esse livro. E aqui eu preciso introduzir dizendo a respeito de algumas definições, porque quando a gente fala do ego, o ego humano, ele aponta para essa identidade nossa e a nossa interação com o mundo externo. É a nossa identidade e a nossa interação. Ou seja, o que a gente faz, o que a gente tem, a imagem que a gente projeta, tudo isso mostra um pouco mais do nosso ego. O ego não é ruim, mas se a gente ouvir, né, Arthur, que existe uma pessoa egocêntrica, significa que essa pessoa é centrada em si mesma, ou seja, a visão dela a respeito de mundo é centrada em si mesmo. Então isso passa a ser algo ruim. E aí, diante disso também, e olhando para o livretinho lá de Timothy Keller, a gente fala de autoestima. Que a autoestima é a forma como a gente percebe o nosso valor. Lembram da música? Quero que valorizem. Quando diz isso, significa que a música está apontando para a autoestima do ser humano. E falando da autoestima, a gente pode encontrar nesse texto alguma coisa relacionada à autoestima daquele jovem, pelo modo como ele agiu naquele momento. Por exemplo, uma pessoa pode achar que só vale alguma coisa se ela for elogiada. Conhece alguém assim? Que só vai fazer alguma coisa se for elogiada? E se ela não for elogiada, ela vai se menosprezar. Eu não valo nada. Nossa, pai. Esse tipo de questão pode estar em nosso tempo e influenciando também a nossa vida. Essa questão de reconhecimento, ela acontece muito em nosso tempo. Muito mesmo. E essa autoestima faz a gente ter a dificuldade de seguir o chamado de Jesus. Se a gente não tiver uma autoestima
equilibrada, porque se nós dependermos de elogio ou não para seguirmos Jesus, isso vai na contramão daquilo que Jesus nos convidou a vivermos. Nós vamos perceber exatamente nesse jovem essa questão. Eu acredito que aquele jovem tinha uma expectativa. Eu acho que ele tinha uma expectativa de ser elogiado por Jesus, principalmente depois que ele falou que já seguia todos os mandamentos. Mas a realidade que a gente vai perceber é que o convite de Jesus foi um convite ao discipulado. Em primeiro lugar, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta, no versículo 17, ele começa dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta sincera, eu acredito. Eu acredito que ele realmente estivesse com essa questão no seu coração. Mas, quando ele usa a palavra que no grego é poeio, que significa que farei, isso aponta para uma questão de confiança em si mesmo. Por quê? Porque a pergunta dele foi: o que eu posso fazer a mais? Percebam a questão da autoestima e do ego nessa simples palavrinha: o que eu posso fazer? Esse excesso de confiança em si mesmo mostra que a vida dele, a fé dele é baseada no fazer. Que a fé dele é baseada apenas no que ele faz. Ou seja, tudo que ele faz, ele encontra mérito nisso. Ele se acha bom por conta disso. Por isso que eu creio muito que ele queria ser elogiado por Jesus. O que eu posso fazer mais? E eu fico imaginando os discípulos olhando. Ia lá, o que mais que precisa? Porque esse cara é bom. E aí, nós vemos aqui que ele queria fazer o que fosse necessário para ter essa paz no presente, que farei para herdar a vida eterna. Eu quero ter paz nesse momento agora, mas ele também quer vivenciar as bênçãos que vão acontecer no futuro, que é na vida eterna. Então, sua questão é interior, sincera, mas aponta para um mérito próprio, um excesso de confiança em si mesmo. A gente pode dizer, então, que esse jovem estava com uma autoestima elevada? É isso mesmo? É isso que a gente está encontrando nesse texto. Eu acredito que ele, além das respostas que ele deu para Jesus, ele era uma pessoa moralmente correta. Ele vai até a pessoa certa, que é Jesus. Provavelmente ele ouviu falar: não, Jesus, acho que você deve conversar com Jesus. Ele foi até Jesus, ele chama ele de bom mestre. Jesus já dá até uma cortada depois. Mas pode até soar um pouco de bajulação, talvez, mas sabe como o mineiro chega num lugar e a pessoa quer criar uma intimidade? Ela chamou: amigão, beleza? Como é que está aí? Tudo certo? Ou às vezes quer ser bem atendido, aí está com uma intenção por trás. Mas a verdade é que ele está querendo ganhar a atenção de Jesus. Então, Jesus responde, né? Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Versículo 18. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus não está dizendo aqui, gente, que ele está recusando aqui sua divindade. Não é esse o tema dessa fala. Na verdade, Jesus está desafiando a superficialidade da fala dele. Como assim? Por que você está me chamando de bom? A gente está se conhecendo agora. Mas ele parece aquela criança, né? Que começa a elogiar os pais, fazer tudo direitinho. Aí o pai já percebe, a mãe já percebe. O que você está querendo? Então, a verdade é que nesse contexto aqui, tudo isso era uma forma de chamar a atenção de Jesus para o que ele queria, para aquilo que ele estava perguntando. Mas Jesus está desafiando a superficialidade dele. E aqui, em segundo lugar, Jesus, então, ele responde
e expõe o coração daquele jovem. O que ele disse no versículo 19? Sabes, você conhece o quê? Os mandamentos. Aí ele citou todos os mandamentos possíveis ali antes de ser interrompido, né, pelo jovem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. A verdade é que ele está dizendo exatamente para aquele jovem os ensinamentos que ele aprendeu desde pequeno. Mas o jovem vai e diz que ele tem observado tudo isso. Só que quando Jesus cita os mandamentos, ele tem um objetivo com isso. Ele não está querendo dizer para aquele jovem, olha, esses mandamentos aqui é que vão te salvar. É só você cumprir. A intenção de Jesus não é dizer que a lei irá salvar ele, mas a lei é um espelho em que a gente precisa olhar para a lei e perceber que o quê? Nós somos pecadores. Isso está lá em Romanos 3:20. Pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Aquele jovem não se percebeu pecador. Ele tinha uma autoestima tão elevada, um valor de si mesmo tão elevado, que ele não se percebeu pecador. E o jovem responde, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, esse negócio que está falando aí, eu já sei de cor. Eu sou uma pessoa moralmente correta, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com relação à lei. Isso eu tenho observado. Mas a gente vê que existe um perigo nessa autoestima baseada no desempenho moral. Se a gente vive a vida cristã somente, ou como base, somente a moralidade, existe uma dificuldade. Porque a nossa identidade vai estar baseada no que a gente faz. A nossa identidade ela vai estar corrompida. E nós vamos querer ser reconhecidos pelo que a gente faz. Esse jovem, ele era um jovem exemplar. Como eu disse, não tinha do que apontar moralmente nenhuma dificuldade. Eu acredito, inclusive, que ele é o genro que toda mãe quer. Eu acredito que ele é o filho que todo pai quer. E acredito um pouco mais. Eu acredito que esse jovem, provavelmente no nosso contexto de hoje, ele seria um grande servo de Deus na igreja. E muito elogiado. Seria um jovem muito elogiado, eu tenho certeza, isso aqui não tem dúvida. Só que o coração dele, lá em Mateus, na versão de Mateus 19:20, fala assim, o que ainda me falta? Jesus, o que falta? Fala para mim, estou precisando resolver essa questão. Então, dentro dele havia uma inquietação, uma perturbação gigantesca. E mesmo tendo uma bondade gigantesca, nem isso poderia acalmá-lo. Nem mesmo o que ele fazia poderia acalmá-lo naquele momento. Então, aqui em terceiro lugar, Jesus resolve a questão dele fazendo convite ao discipulado. Aqui no versículo 21, Jesus diz o quê? Marcos 10:21. Jesus olhou para ele e o quê? O amou. Jesus, mesmo sabendo o que se passava no coração daquele jovem, ele o ama. Jesus o amou, ele viu o vazio, a inquietação e amou demais, profundamente aquele jovem. E ele disse ao jovem o caminho para o discipulado para ele naquele momento. Lembrando, esse é um contexto daquele jovem. Ele disse para ele, vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha
e siga-me. Olha só. É interessante que Jesus não estava dizendo aqui que a salvação dele seria por essa obra, né, de vender as coisas, dar aos pobres, olha, agora está resolvido, seu acesso está todo certo. Não é nesse sentido. Mas ele estava identificando exatamente o ponto de confiança daquele jovem, onde ele depositava a sua fé. Onde ele depositava a sua maior crença, a sua maior base, era justamente no dinheiro. A gente fala aqui depois dos cultos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Ele não estava cumprindo uma questão básica do Antigo Testamento, que não era confiar em carros nem cavalos, não era confiar no dinheiro. Eu tenho observado isso tudo, mas está deixando de observar outras questões. Questões básicas para alguém que é jovem. Realmente, o seu ponto de confiança eram os recursos, era o que ele tinha. Só que a pergunta do jovem é uma pergunta que envolve o adicionar. O que mais eu preciso? Só que o que a gente percebe com alguns teólogos, e aqui eu menciono o William Hendrickson, ele diz que a questão não era sobre adição, do que mais que precisa ser feito, mas a questão do jovem era substituição. O que eu preciso substituir para seguir a Jesus? Então aqui, nessa questão toda, ele tinha que trocar o centro da vida dele. No lugar das posses, agora era Cristo, verdadeiramente. E aqui eu preciso dizer um pouco o que é esse convite de Jesus, né? E siga-me. O que é esse siga-me? É o convite ao discipulado. Seguir a Jesus, isso é discipulado. Discipulado se define por seguir a Jesus. E a gente lê isso lá em Marcos 8,38. Em Marcos 8,38 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O discipulado, ele já começa com a negação do eu. É isso que ele está dizendo. Quer me seguir? Negue-se. Para você se negar, jovem, você precisa abrir mão disso aqui. No caso dele era o dinheiro, as posses que ele tinha. O convite ao discipulado envolve a negação do eu, a renúncia pessoal e o relacionamento constante com Jesus. O nosso relacionamento vai ser direto com Jesus. E em Mateus 28, do 18 ao 20, nós vemos o segundo sentido de discipulado. Porque o discipulado, meus irmãos, não é apenas seguir a Jesus. Mas quando a gente lê, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo que lhe ordenei, o que é isso? Em se ensinar. Discipulado também se define com um caráter missional. Além da gente seguir a Jesus, não basta somente seguir a Jesus, nós também vamos ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. Então não é somente o ato, vai dizer Jonas Madureira, um pastor batista, não é somente o ato de seguir a Jesus, mas o ato de que Jesus quer das pessoas, ajudar as pessoas a seguirem Ele. Esse é o maior conceito da igreja. Seguir Jesus e ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Esse é o nosso propósito. Então, o que o jovem está recebendo ali de Jesus não é muito mais do que um bom conselho para ele. Ele está recebendo uma nova identidade, não mais baseado nos seus bens, mas agora no lugar dos bens em Cristo Jesus. E ele está recebendo uma missão de vida, que seguir a Jesus é ajudar pessoas a seguirem Jesus também.
A gente não pode recomendar a Cristo se Ele não estiver no centro das nossas vidas. Se você não estiver vivenciando o discipulado diariamente com Jesus. Só que aí no versículo 22, já caminhando aqui para o final, no versículo 22, vai dizer que diante disso ele ficou abatido. Ele afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, muitas propriedades. No grego, essa palavra triste, abatido, é estugnazo. É uma expressão fechada. Imagina alguém com um semblante bem alegre. Aí, de repente, ficou completamente sério. Abateu, não tem mais reação. É como se a gente estivesse com o céu limpo agora, de repente o céu escureceu. Aparência de chuva. Aparência de um dia ruim, intenso. Essa foi a expressão daquele jovem. Ele não conseguiu obedecer a Jesus. Ele foi incapaz de entregar tudo a Jesus. Sua identidade era completamente apegada ao que ele possuía. Esse é o perigo, né, gente? Da gente viver a nossa vida com a nossa identidade baseada no que a gente tem ou no que a gente faz. Ele não apenas tinha propriedades, olha só que interessante isso, mas as propriedades tinham ele. Isso é muito sério. Então, a autoestima dele, o valor que ele tinha a respeito de si mesmo, era justamente autorreferencial. Era sobre ele mesmo. Não era centrada, ou melhor, enraizada, como diz no Salmo 1, para a gente estar enraizado junto a ribeiro de água, em Deus. Então aqui, meus irmãos, nós percebemos a grande dificuldade que esse jovem enfrentou para vencer a sua própria autoestima. Eu penso até que pode ser que na vida ele tenha seguido a vida e percebido realmente o convite de Cristo e ter se encontrado com Cristo depois. Mas a resposta ali diante de Jesus, ela foi muito séria. Ele realmente não conseguiu entregar aquilo que ele tinha para seguir a Jesus, para seguir o convite, o discipulado. E a gente tem alguns obstáculos na nossa vida hoje que nos atrapalham a responder. O que a gente vai escolher? Se é a nossa autoestima ou o discipulado de Cristo. E eu vou dar uns exemplos. Tem algumas frases como tipo, eu sou competente demais para depender totalmente de Deus. Esse negócio de depender totalmente, eu tenho que ter uma reserva aqui para alguma coisa. E a reserva não é só dinheiro, tá, gente? São outras questões emocionais e tudo mais. Depender de Deus não é comigo. Eu não preciso orar, eu não preciso pedir ajuda, eu consigo dar conta. Não preciso depender de ninguém, muito menos de Deus. Essa é uma pessoa com excesso de confiança, de autoestima muito elevada. Ou então aquela pessoa que chega diante de Deus e se percebe como uma pessoa muito boa, ainda não olhou o espelho da lei, e se enxerga como uma pessoa muito boa. E até pensa assim, eu não preciso mudar tanto, é alguns ajustes que Deus vai fazer ali só e está tudo bem. E aí essa pessoa pode ser igual o jovem rico, moralmente correta, mas cega espiritualmente. Moralmente correta, mas cega espiritualmente. Deus salvou o ladrão na cruz. Ele era moralmente correto? Não era. Mas ele abriu os olhos dele e falou, esse aí é o Filho de Deus, amigão. Os nossos olhos precisam ser abertos espiritualmente, para que a gente entenda que nós precisamos mudar. Tem aquelas pessoas também, inclusive, que diz que precisa manter a imagem dele. Uma figura pública, precisa manter muito a imagem.
E aí, tipo, o que os outros vão pensar de mim se eu confessar um pecado? Se eu dizer que eu errei? Que eu preciso mudar de vida? Todo o meu estilo, toda a minha imagem vai cair diante disso. Ou então aquelas pessoas que sabem muito, têm muito conhecimento e dizem que o valor delas está exatamente no que elas sabem. São várias formas da gente fundamentar o nosso eu, de estruturar o nosso valor. E Jesus está quebrando tudo isso aqui com um jovem rico. Tem também, eu sei que na nossa jornada a gente tem que abrir mão de muitas coisas, mas há algumas coisas que se a gente abrir mão, a gente pode pensar assim, eu vou perder a minha identidade se eu abrir mão disso. Não posso. Questões sérias que começam hoje, mas que podem nos levar a uma jornada sem Cristo, sem viver verdadeiramente o discipulado de Jesus. Mas aqui eu só citei exemplos de alta autoestima. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não sou bom bastante para ser usado por Deus. Tem pessoas que dizem, eu não sei orar como os outros oram. Jesus nem vai ouvir minha oração. Tem pessoas que dizem, eu já errei demais. Deus não vai nem me considerar nessa história aí. Tudo isso, tanto a baixa autoestima quanto a alta, são pecados que precisam ser corrigidos. Jesus precisa tratar a nossa autoestima e dizer que, no lugar de tudo que você tem depositado a sua vida, olhem para mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente percebe, diante de tudo isso, que se nós temos falas assim, possivelmente a gente não rendeu a nossa vida diante do altar, diante dos pés de Cristo. Então, o convite de Deus, convite de Cristo nessa manhã, é que a gente viva uma vida de humildade, assim como Jesus era. Humildade não é só sobre bens, é a atitude de humildade, é diferente. E não é por um mérito, não é algo que a gente produz. Vem de Deus. E Paulo traduziu isso muito bem, por isso que eu gostaria de abrir em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Porque ele traz essa perspectiva com muita facilidade e ele fala exatamente a respeito da autoestima. Diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo definiu o que é culto. Deu para entender, né? Este é o culto racional de vocês, é se entregar. É depender de Deus. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o versículo 3, perfeito, né? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com o quê? Com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tenha, pode deixar no versículo 3, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado. O que é isso, gente? Autoestima não é questão de valor de si mesmo? É isso que ele está falando. Só não tinha o nome. Não tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou, trazendo para os dias de hoje, abaixo do que deve ter. Mas tem um conceito equilibrado. Então, quando a gente percebe tanto o ego, que envolve mais a identidade, quanto a autoestima satisfeita em Deus,
a gente encontra a humildade no Evangelho, e que no livro de Timothy Keller vai trazer como a bênção do autoesquecimento. Olha só, a bênção do autoesquecimento, de você esquecer de si mesmo. E C.S. Lewis, ele fala um pouco sobre essa humildade que brota do Evangelho. Ele diz que não é pensar menos de si, como a gente pode fazer, né? Na baixa autoestima, eu não valo nada, eu errei muito. Não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Não é me depreciar, é eu parar de pensar demais em mim. É exatamente isso que Paulo está chamando a gente para viver, um culto racional, que não é sobre performance religiosa, mas é uma entrega total de vida. É isso que ele está dizendo sobre uma mente renovada, que abandona os padrões do mundo, inclusive o padrão da autoestima baseada em quê? Baseada em performance, em imagem, em comparação. Por isso que a gente tem que ser transformado. É um conceito equilibrado de si, que não se apoia nessa autovalorização exagerada, nem uma autodepreciação crônica, mas é uma identidade em Cristo. É isso que vai trazer o equilíbrio. Jesus está se oferecendo para aquele jovem. Você quer a sua resposta? Está aqui. Abandona tudo que traduz a sua identidade, vem e me segue. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de perguntar nessa manhã para nós, para nossa reflexão, o que nós precisamos perceber na nossa jornada que precisa ser substituído para que realmente, verdadeiramente, Jesus seja o centro da nossa vida. Imagine Jesus nesse momento com amor, olhando para a gente, para você, para mim, nesse momento, e perguntando: o que tem te afastado do meu convite ao discipulado? O que está moldando a sua autoestima? O excesso de valor que você dá a si mesmo, que está me afastando de ti. Será que é uma busca por aprovação? Será que é um medo de perder a nossa imagem? De perder o controle das coisas? Será que é uma falsa confiança no que a gente faz? Eu convido os irmãos a refletirem nesse momento, baixar suas cabeças e orar. Pedir ao Senhor para identificar exatamente o que precisa ser substituído, tirado. Porque a adição maior da existência, da história, ela está em Cristo Jesus. Não precisamos de mais nada. O que precisava ser feito, já foi feito. O que precisava ser feito, já foi feito. Jesus hoje, nessa manhã, está te convidando a deixar de lado algumas coisas e a ter Ele como centro da sua vida. Por isso a gente precisa, nessa manhã, chegar diante de Deus e perceber o nosso mau caminho. Pai nosso, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, gratos por tudo que Tu és, gratos pela Tua palavra e gratos, Pai, pelo dom da vida que temos em Cristo Jesus. Pai, nós não queremos ser como aquele jovem, como aquele homem. Nós não queremos ser pessoas, Pai, que supervalorizam as coisas e ainda deixam que essas coisas nos definam. Pai, nós entendemos que tudo que está aqui à nossa volta é passageiro, Pai. Se tem uma coisa que é eterna é o Senhor. E a nossa vida com o Senhor.
Nós pedimos nessa manhã que a paz que excede todo entendimento, Pai, nos alcance. E essa paz só vem de Ti, Pai. Por isso nós queremos dizer sim ao Teu convite ao discipulado. Nós queremos seguir ao Senhor. Nós queremos, Pai, nessa manhã dizer que nós amamos o Senhor e queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor cada vez mais. Que é quanto mais esse relacionamento aumenta, Pai, nós percebemos ainda mais a Tua grandeza, a Tua graça, o Teu amor, Pai. Nos dê um coração humilde, que entenda realmente quem somos, Pai, porque o Senhor diz quem nós somos. Não nós, Pai. É o Senhor que diz quem nós somos, Pai. Por isso, nessa manhã, nos ajude, Pai, a viver essa jornada ao Teu lado, a vivermos uma vida, Pai, que siga a Tua missão, que a Tua missão seja a nossa identidade. Pai, que não seja nenhuma outra coisa a não ser a Tua missão, Pai, Jesus, seguir o Teu Filho, ensinar as pessoas a seguirem Teu Filho. Que essa seja a nossa identidade, Pai. E que nos momentos em que tivermos dificuldades, Pai, a gente possa se lembrar que o Senhor está aqui por nós. Que o Senhor está aqui, Pai, para cuidar, para nos amar, para cuidar em todos os momentos difíceis que possamos ter, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que a gente possa viver essa jornada olhando unicamente para Cristo. Amém?